Então, beleza, eu até comentei, né, que nesse duelo de hoje, para mim, a responsabilidade ela cai muito mais nos erros individuais, o que o técnico também não tem, né, muito controle. Só que para mim o Wagner Mancini também tem uma parcela de responsabilidade e a gente sabe, né, como é as coisas no futebol brasileiro, vai sobrar para o Wagner Mancini. Eu não sei quando que isso vai acontecer, se vai ser depois do jogo contra o Coritiba, se o Goiás até consegue engatar uma nova sequência positiva antes de entrar em parafuso novamente, mas a minha sensação é que sim, o Wagner Mancini ainda não irá terminar essa Série B no Goiás. Por que eu tenho essa impressão? A forma ideal do Goiás jogar, ela já passou. Tá? Isso é muito claro e eu estou falando isso aqui no canal muito antes de fase negativa. Volto a repetir, para mim vai completar um turno que o Goiás não tem uma sequência boa no Campeonato Brasileiro. Para mim, a última impressão que eu tenho do Goiás fazendo bons jogos foram, em sequência, Avaí em casa e Coritiba na Serrinha. Para mim, foi os últimos dois bons jogos em sequência que o Goiás teve. De lá para cá até teve, e ó, só uma vez dentro desse período, o Goiás venceu duas partidas seguidas. É muito pouco para quem quer subir para a Série A. Tá? Foi justamente as vitórias contra o Atlético Paranaense e o Cuiabá. Convenhamos, o Goiás não jogou bem. Nenhum desses dois jogos. Então, assim, aquele gás acabou. Eu demitiria o Wagner Mancini agora? Claro que não. Acho que ainda não é momento para isso. Só que o Goiás não joga nada, gente. E aí vai esperar até quando? Eu vejo que nesse momento o Goiás está numa situação muito semelhante, por exemplo, a que se encontrou o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, depois de vencer o Goiás, engata 5 derrotas consecutivas e um time que, mesmo sendo bem montado, nem parecia ser a culpa exatamente do treinador e parece que não é também. Tanto é que depois que sai o Mozart, perdão, o Humberto Louser, o Novo Horizontino segue perdendo. Então, assim, não era exatamente a culpa dele. Pega uma sequência agora difícil também. Só que você vai fazer o quê? Vai esperar perder 10 seguidas? Vai esperar chegar na 10ª colocação do campeonato? Não, tá? O Goiás vai precisar fazer uma mudança e é breve. Volto a repetir, para mim não é só a culpa do Mancini. Nesse jogo de hoje eu não coloco a culpa exatamente nele, não. O que dava para fazer eu penso que o Mancini fez, tá? Você pode até pensar de uma outra forma, mexer aqui e ali, mas não era exatamente a culpa. E como foi, no meu entendimento, no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Mancini faz toda a cagada completa naquele jogo. Não foi o caso de hoje. Só que se o time não dá a resposta, eu não vejo uma liderança no Goiás, tá? Nem dentro de campo, nem na figura do Mancini também. Parece voltar aquele Mancini quando chega no Goiás. Eu lembro de fazer aqui as primeiras lives, naqueles jogos contra o Paysandu em casa, lá na Série B do ano passado ainda, né? Contra o CRB fora, perdão, o CRB na Serrinha, aquele gol contra do Sander, onde eu vi o Mancini meio desmotivado, meio cabisbaixo. Estou sentindo um pouco isso novamente do Mancini. Espero que ele consiga recuperar. Eu não gosto dessa ideia de você ter que trocar de técnico o tempo inteiro, só que parece que já deu. Tá? Parece que o gás do Goiás acabou e aí, precisando recuperar, eu até penso que depois desse jogo contra o Coritiba, o que, sendo bem sincero para vocês, o que vem jogando o Goiás, para mim é um jogo descartado. Tá? Para mim o Goiás, jogando o que vem jogando, não tem chance nenhuma para ganhar lá. Porque, igual eu falei, o time entra em campo parecendo a Ferroviária, parecendo o América Mineiro, que não ganha de ninguém fora, aí é muito fácil, é muito simples. Basta o time adversário atacar o Goiás, fazer um gol com 10, 15 minutos e acabou o jogo. Então, assim, esse Goiás, para mim, não me passa confiança nenhuma. Se fosse para jogar com Coritiba, com Criciúma, Chapecoense, o Atlético Paranaense fora, para mim o Goiás, com essa postura, com essa mediocridade, não tem chance alguma. Indo para os jogos em casa, dá sim para o Goiás pensar em uma sequência positiva. Paysandu na Serrinha, Ferroviária fora e o Atlético Goianiense em casa. Talvez aí dentro desse momento o Goiás poderia dar um outro fôlego. Só que, é igual eu falei, é difícil pensar numa forma tirando, né, essa possibilidade de jogo a jogo, porque senão daqui a pouco estaremos falando de um Goiás que venceu 3 dos últimos 10 jogos. Como que continua com um técnico dessa maneira? Pode não ser o único culpado, e até acho que não, uma defesa do Goiás que não consegue se organizar. Tem a culpa do técnico? Claro que tem também. Só que é uma defesa que com esse mesmo treinador já se mostrou segura. Fazer gol é muito mais difícil do que se defender. E o Goiás vem encontrando essa dificuldade tremenda.
a pelo menos um turno, né, do campeonato. Para mim, as coisas começam a entrar em parafuso a partir daquele jogo contra o CRB, lá em Maceió. Isso já vai fazer 3 meses, tá? 3 meses. De lá para cá, o Goiás não teve mais, assim... Cara, eu não vou mentir para vocês, não. O Goiás, para mim, não fez mais nenhum jogo bom na Série B. Pode parecer um absurdo isso, pode. Porque, pô, você tá falando que dentro desse tempo, o Goiás que venceu aí 5, 6 vezes, acho que fez, por exemplo, um bom primeiro tempo contra o Remo, né? Deu um azar, não fez o gol, ok. Fez um primeiro tempo razoável contra o Cuiabá, mas leva o gol de empate logo no comecinho. E aí foi aquele padrão Goiás, ó, as vitórias contra o Operário e o América sem brio algum, a derrota para o Novo Horizontino fora, para mim, uma das mais broxantes da história recente do Goiás, um time que morre de medo para jogar fora de casa, e aí novamente aquela postura que eu vejo que esses jogadores irão entregar a paçoca. Por quê? Eu não vejo uma representação dentro desse elenco do Goiás de um time vencedor. Eu vejo jogadores que abaixam a cabeça no momento difícil, eu vejo dentro desse elenco do Goiás uma frouxidão semelhante ao elenco do ano passado. A diferença é que não tinha aqueles medalhões tão ruins, pelo menos até agora, do que a gente sabe. Tá? Mas para mim falta mais futebol, falta mais a responsabilidade. O Anselmo Ramon, o Juninho, tá? o Messias e o Tite é um desastre na defesa. Isso tem que ser corrigido. Os caras treinam a semana inteira junto. Para o Messias fazer um desajuste de marcação como aquele, isso não existe. Para mim tem culpa do Mancini nessa questão também defensiva, porque o Mancini troca demais os jogadores de posição. Eu falei isso lá na Serrinha, no último jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Quando você altera o tempo inteiro, o Moraes às vezes no ataque, às vezes na lateral, o Lepa às vezes na direita, às vezes na esquerda, você não cria um entrosamento com os jogadores. Então, nesta questão também, às vezes, de bater cabeça, o Mancini também tem culpa nisso. Por quê? Porque algumas improvisações que em alguns momentos deram certo, você tira o jogador do habitat dele natural. Então, é o tempo inteiro o Rato saindo da ponta e virando um meio atacante. Tudo bem, um Coringa pode fazer isso, mas não se consolida em nenhuma posição. Que mais? O Moraes, eu já falei, na lateral esquerda. Aí fica aquela coisa, entra Gonzalo, sai Gonzalo, entra Marcão. É muito claro que nenhum dos dois tem capacidade para vestir a camisa do Goiás na Série B. Mas a diretoria não quis ver isso. Eu estou falando isso desde o início da competição. O Goiás não tem nenhum meio-campista canhoto no seu time. Tá? Nenhum. O que o Goiás tem é meio atacante. Aí é outro cenário. Caso, por exemplo, do Wellington Rato. Mas aquele jogador, para começar a criação da jogada, um volante defensivo canhoto, que auxilia também naquela saída que o Mancini gosta, não tem. Então, fica difícil também. Tá? Falta peça. Pode parecer que não. O Goiás tem um elenco sim muito bom. Volto a repetir, para mim o Goiás e o Coritiba têm os dois melhores elencos da Série B. Só que tem algumas brechas que, afunilando o campeonato como é agora, tendo algumas lesões, suspensões, faz muita falta. Né? Volto a repetir, eu acho que não é hora do Goiás demitir o Mancini, tá? Até mesmo porque o mercado de técnicos, ele é muito difícil, né, no Brasil hoje. O que eu faria, cara, é ver o que o Goiás é capaz de fazer nesse jogo contra o Coritiba, fazer os seus ajustes, e para mim, eu não quero ver o Goiás jogar esse jogo lá em Curitiba para empatar. Se for para empatar, entrando com 3 zagueiros e Marcão e Gonzalo no meio de campo, aí eu prefiro que o Mancini, de fato, busque um novo caminho. Porque o Goiás tem time para jogar de igual para igual com qualquer um nessa Série B. Não é Série A, não é contra o River Plate lá no Monumental, não é contra o Estudiantes ou o Independente, não, tá? É o Goiás contra o Coritiba. E da mesma forma, se o Coritiba enfrentasse o Goiás aqui na Serrinha, não era para vir com 3 zagueiros e 2 volantes, já que vem sofrendo gols todos os jogos. O Goiás precisa, primeiramente, parar de sofrer esse tanto de gol, ter um controle um pouquinho melhor da partida,